É nítido, para aqueles que estudam um pouco mais a fundo, de que a nossa história realmente não procede, simplesmente não procede. Tá? Para quem conhece aquele jogo de cartas, Illuminati, Nova Ordem Mundial, né, que conseguiu prever muitos acontecimentos, inclusive antes dele ser lançado, o FBI apreendeu os computadores da empresa, eles tiveram que ganhar na justiça o direito de lançar o jogo, porque logicamente tinha intenção de revelar muitas coisas. Tem uma carta chamada Reescrevendo a História. E agora eu vou começar uma série de vídeos aqui sobre essa história que não nos foi contada, a história que foi omitida, que foi ocultada. Bom, deixa eu te contar uma coisa, cara. Eu não sei se você ainda acredita nisso, né? Eu espero que não, mas não existem macacos metamórficos, tá? Macacos mutantes que se transformam em seres humanos. Isso nem científico é apenas uma teoria proposta por Charles Darwin, na teoria da evolução das espécies, de que os seres humanos teriam um ancestral em comum. Bem, talvez ele tenha acertado que exista mesmo um ancestral em comum, mas não é um macaco metamórfico, nem um macaco mutante, tá? Vamos ver aqui quais são os elos, né? Quais são os links, desde o macaco até o homem que a evolução já encontrou. O Ramapithecus foi amplamente reconhecido como um ancestral direto dos humanos. No entanto, já tem sido estabelecido que era apenas um tipo extinto de orangotango. O homem de Piltdown foi usado como elo perdido em muitas publicações por mais de 40 anos. Ele era uma fraude, baseada em um crânio humano e na mandíbula de um orangotango. O homem de Nebraska foi uma fraude com base em um único dente de um tipo raro de porco. O homem de Java foi baseado em evidências duvidáveis de um fêmur, calota craniana e 3 dentes encontrados dentro de uma vasta área ao longo do período de 1 ano. A verdade, no entanto, é que os ossos foram encontrados em uma área de restos humanos. O fêmur é agora considerado humano e a calota craniana como sendo de um grande macaco. O homem de Neandertal era tradicionalmente retratado como um encurvado macaco-homem. Acredita-se agora que a sua postura encurvada foi devido a uma doença e que o Neandertal é apenas uma variação da espécie humana. O Australopithecus afarensis, ou Lucy, tem sido considerado um elo perdido há anos. No entanto, estudos do ouvido interno, crânio e ossos têm demonstrado que ela era apenas um chimpanzé pigmeu que andava um pouco mais ereta do que alguns outros primatas. Ela não estava no processo de se tornar humana, como nenhum deles estava, né? Homo erectus tem sido encontrado em todo o mundo. Ele é menor do que o ser humano médio de hoje, com uma cabeça e cavidade cerebral proporcionalmente menores. No entanto, o tamanho do cérebro está dentro da variação do cérebro humano de hoje, e os estudos do ouvido médio têm mostrado que ele era como o Homo sapiens atual. Restos mortais são encontrados em todo o mundo na mesma proximidade de restos de seres humanos comuns, sugerindo a coexistência. Australopithecus africanos e o homem de Pequim foram apresentados como homens macacos por anos, mas ambos são considerados Homo erectus. Homo habilis agora é geralmente considerado como sendo composto de partes de vários outros tipos de criaturas, como o Australopithecus e o Homo erectus, e geralmente não é visto como uma classificação válida. Ou seja, não existem macacos metamórficos. Bom, como você pode ver, não existe, né? Não tem, não existe. Não existe link de macacos metamórficos. Papai. Oi. A ciência não encontrou e muitas falsificações foram encontradas. Dá só uma olhada. À medida que a economia de mercado se instaurou na China nos anos 1980 e 1990, os agricultores perceberam que poderiam ganhar uma pequena fortuna se vendessem suas descobertas para autoridades do governo, museus e paleontólogos estrangeiros, especialmente se conseguissem encontrar espécimes completos. Assim, falsificações de fósseis alterados se tornaram comuns, com os ossos de uma espécie sendo colocados aos de outras ou modificados com argila. Em 1999, um fóssil chinês que foi considerado um verdadeiro elo perdido entre os dinossauros e os pássaros pela revista National Geographic, na verdade não passava de uma falsificação.
Mais recentemente, um paleontólogo chinês estimou que mais de 80% dos espécimes de répteis marinhos expostos nos museus da China teriam sido alterados ou combinados artificialmente em diferentes graus, de acordo com um artigo publicado em 2012 pelo jornal China Daily. Observe que interessante aqui, fotos atuais de espécimes que são consideradas extintas de milhões de anos atrás. O próprio homem de Piltdown, que já foi mostrado, também é uma falsificação. Entre 1870 e 1880, começou nos Estados Unidos um período que foi chamado de a Grande Corrida dos Dinossauros, ou a Guerra dos Ossos. Edward Drinker Cope, da Academia de Ciências Naturais, e Othniel Marsh, do Peabody Museum da História Natural, começaram uma rivalidade ao longo da vida e seguindo essa paixão pela caça aos dinossauros. Eles começaram como amigos, se tornaram inimigos após uma série de acusações de calúnia, suborno, roubo, espionagem, destruição de ossos por ambas as partes. Marsh disse ter descoberto mais de 500 espécies antigas diferentes, incluindo 80 dinossauros, enquanto que Cope descobriu 56. Entre as 136 espécies de dinossauros supostamente descobertas pelos dois homens, no entanto, apenas 32 são atualmente consideradas válidas. O resto ficou provado que eram falsificações de fabricação humana. E nenhum deles jamais encontrou um esqueleto completo. Então, o que existe? Do que nós temos evidências? O que é observável? Vamos ver o que significa ciência? Ciência é o esforço humano para descobrir verdades sobre o mundo que nos rodeia. Os cientistas procuram respostas através da observação e experimentação. À medida que descobrimos mais e mais, somos capazes de aplicar o que aprendemos ao desenvolvimento de novas tecnologias e para melhorar a vida cotidiana. Entretanto, talvez mais importante, ao obtermos conhecimento através da ciência, somos capazes de começar a satisfazer a nossa profunda necessidade de saber mais sobre nós mesmos. Então isso é ciência, é observável, é aquilo que é comprovado. Não é o caso dos macacos metamórficos da teoria de Darwin, da teoria da evolução das espécies, a origem das espécies. Não existe fundamento, então o que existe fundamento são algumas coisas que nós conhecemos e ignoramos. Por exemplo, dragões. Bom, cara, não sei se você sabe, mas dragões é como as pessoas chamavam os dinossauros antigamente. Pouco mais de 100 anos atrás, deram esse nome de dinossauros, que significa lagartos terríveis. Mas antes disso eram dragões. Tá? Inclusive, há evidências arqueológicas de que homens e dinossauros conviveram. Algo muito interessante, não sei quantos vocês já viram ou leram a respeito disso, foi encontrado um pedaço de um fêmur de um Tyrannosaurus Rex. Os tiranossauros, havia um grupo muito grande, o Tyrannosaurus Rex, que é o Tyrannosaurus rei, esse era o maior de todos. Média mais ou menos uns 6 metros de altura. A maior parte dos tiranossauros flutuavam entre 1,80 m e 2,5 metros. Então não era um negócio exagerado, esse era o maior deles. Lembrem-se que animais do tipo réptil têm uma característica muito interessante, eles nunca param de crescer. Então o tamanho deles está ligado à longevidade. Se esses animais lá no passado viviam dezenas, até talvez algumas centenas de anos, está explicado o tamanho dessa bicharada. Nesse caso foi muito interessante, porque eles acharam esse fóssil, fizeram a datação, e a datação diz que esse animal
deve ter morrido há mais ou menos 65 milhões de anos atrás. Agora, o que é interessante é que quando eles abriram o osso, começaram a fazer um estudo, olha o que eles descobriram lá dentro. Vasos sanguíneos, célula vermelha, fragmento elástico, aparência de fresco, tecido fibroso. Agora, como isso daí teria aguentado 65 milhões de anos? Células, por exemplo, a gente sabe, um sistema como esse, no máximo 5 mil anos. Fragmento, parte de elasticidade, isso daí não chega, estourando 5 mil anos. Ou seja, esse fóssil, esse animal deve ter morrido há mais ou menos 5 mil anos atrás. Foi fossilizado 5 mil anos atrás. Não há 65 milhões de anos atrás, como praticamente estaria sendo proposto. Nós temos evidências que foi algo recente. Daí esse questionamento fala, mas há 5 mil anos atrás tinham seres humanos aqui no planeta Terra. Eu concordo. Mas por que eles nunca falaram a respeito desses grandes animais por aí? Não sei, você já foi visitar algumas cavernas? Por que nas cavernas você encontra desenhos relacionados com esses grandes animais? Nós temos várias delas. Tem um contexto que é muito interessante, tem algumas pedras por aí que têm sido muito debatidas, são as pedras do povo Ica, aqui no Peru, e todas elas mostram desenhos de animais pré-históricos, tá? No caso os dinossauros, com uma qualidade exuberante. Alguns falam, não, isso daí não é verdade, isso aí foram forjados. Tem muita coisa que já saiu forjado por aí, isso é verdade. Mas algumas características delas, por exemplo, aí você tem uma pedra Ica, na parte de baixo, e luz polarizada no meio. Então dá para ter uma ideia, isso é um guerreiro Ica em cima de um tricerátopo. Agora é importante lembrar que os fósseis de tricerátomos foram encontrados há cerca de mais ou menos 100 anos atrás, e essas pedras são datadas com pelo menos mais de 500 anos. Ou seja, antes nós temos encontrado os fósseis de tricerátomos por aí, parece que esse pessoal já conhecia o tricerátopo. Um outro muito interessante, você tem, por exemplo, algumas pedras também com Tyrannosaurus Rex, o que é algo surpreendente. Tá? Tyrannosaurus Rex não, Tyrannosaurus. Pode ser o Rex, o ponto de interrogação ali está relacionado com o Rex. Porque a maior parte dos tiranossauros, como mencionei, é de 1,80 m a 2,5 m de altura, é a maior parte. Tem alguns que eram os grandes? Tem, que é o caso que eu mencionei, o Tyrannosaurus Rex, esse aí podia chegar até 6 metros de altura. Não os 9 metros que nós encontramos lá com o Steven Spielberg, o pessoal lá que fez aquele Parque Jurássico. Tá? Menor do que aquilo. Bom, quando nós olhamos essa quantidade de coisas que tem por aí, a gente fica impressionado, porque são culturas de vários locais diferentes do planeta que faziam e mexiam com isso. Então nós temos vários artefatos mostrando que povos de culturas diferentes, pelo menos sabiam desenhar ou mostrar coisas parecidas com aquilo que nós vemos hoje no registro fóssil. Isso é uma pintura, por exemplo, da tribo Cucuyalanji, a pintura do chamado Iarro. E tem vários animais diferentes que povos indígenas espalhados, indígenas e aborígenes espalhados pelo planeta Terra, que eles dizem que esses animais existem. Então é muito interessante. Quando nós olhamos na literatura antiga, nós temos alguns épicos muito interessantes. Não sei quem foi assistir Beowulf. Esse Beowulf foi um rei. Foi uma pessoa que existiu. E esse poema épico dele, esse épico anglo-saxônico de Beowulf, trata especificamente de coisas que esse rei tinha feito durante a vida. Ele, por exemplo, ele matou várias serpentes voadoras, protegendo o reino dele. Essas serpentes voadoras, nós já vimos o significado de serpente, vamos traduzir para réptil. Ele dizia que essas serpentes tinham praticamente uma asa muito comprida, ou seja, uma envergadura de asa, poderia chegar até aproximadamente 8 metros. No meio da asa, tá, na parte de estrutura, tinham 3 pequenos dedinhos. A cauda era longa como se fosse uma lança, tá, dessa de guerreiro. A cabeça parecia uma dessas machadinhas de guerra. A pele da asa era como uma pele de morcego. Todos esses detalhes são características de pteranodontes, da família dos pterossauros. Mas ele disse também que ele matou 2 animais. Um deles foi Grendel e a mãe do Grendel. E ele dá uma descrição de quem eram esses animais. Parecia, literalmente, era para ter sido um tiranossauro. Porque a descrição que nós temos no livro é de um tiranossauro.
Tá? Isso não é um absurdo. Absurdo é dizer que os dinossauros viveram há milhões e milhões de anos e os homens começaram há pouco tempo atrás, depois de evoluir dos macacos metamórficos até, né, o Homo sapiens. Sem comentários. Existe o estudo dos dinossauros, os antigos dragões, né, e você também tem os gigantes. Bom, eu já mostrei alguns vídeos aqui sobre os gigantes, né, os gigantes de pedra, os gigantes petrificados. Descritos na mitologia grega, né, como os titãs, e descritos na Bíblia também. E no livro de Enoque, né, um livro sagrado da tradição dos antigos hebreus, que conta a história das sentinelas que desceram aqui, né, que acabaram se envolvendo com as mulheres, que é mencionado lá em Gênesis, de onde os filhos dessas relações foram gigantes. Agora, antes havia gigantes, diz lá. Antes dos filhos de deuses Benai e Elohim possuírem as filhas dos homens, havia gigantes na terra. E também depois, diz, quando os Benai e Elohim possuíram as filhas dos homens e geraram varões poderosos que se tornaram os dominadores, os despotais da antiguidade, que foi um mundo chamado de mundo antigo no Novo Testamento. Paulo, Pedro, todo esse pessoal chama de mundo antigo, que foi sepultado. Foi uma civilização que teve que desaparecer, senão não haveria civilização humana posterior. Só que, voltando ao que eu dizia, antes disso acontecer, se diz explicitamente, leia Gênesis 6, havia gigantes na terra, seres diferentes de nós, Homo sapiens sapiens. Havia. Bom, e daí? Havia. A ciência diz que havia, a antropologia diz que havia, todos os achados de natureza arqueológica cada vez comprovam mais que havia. A paleontologia comprova que havia. Então nós temos esses gigantes, como também tem o Golias bíblico, como tem os Anákins, que é descrito quando Josué foi atravessar para conquistar a terra prometida e encontrou gigantes que, segundo ele ali, eles eram como gafanhotos aos olhos desses gigantes. Você pode dizer que é uma declaração simbólica, que é uma metáfora, mas o fato é que o livro de Enoque coloca as medidas desses gigantes. Eles falam em 3.000 els. Existem duas medidas de els. Uma delas dá um pouco mais de 1 metro e a outra dá em torno de 45 centímetros. Então, na menor das hipóteses, vamos colocar assim, esses gigantes tinham mais de 1 quilômetro de altura. Quase 1,5. E na maior das hipóteses, eles tinham mais de 3 quilômetros. Aí você vê as imagens, né, que o canal Age of Disclosure vem mostrando sobre essas supostas montanhas que eram gigantes de pedra, cujo interior delas tinham evidências que podem ser constatadas, os mud fósseis, onde você vê ali formações que se parecem muito com a anatomia humana. Você vê cabelos perfeitamente simétricos. Inclusive, órgãos sexuais, você vê corações. No interior das cavernas dessas montanhas e rostos, né, para o lado de fora. E não apenas seres que parecem pessoas, mas você também vê animais, elefantes, serpentes, uma série de evidências observáveis que se encaixam naquilo que deveria ser científico e que diz respeito a esses gigantes. Então, nós temos esses gigantes e talvez, no decorrer do processo ali,
tenham nascido gigantes menores também, como tem as ossadas encontradas, os crânios encontrados, fotos até relativamente recentes com pessoas muito grandes. Então, todos os povos do passado, que você for olhar, aborígenes, indígenas, povos que ainda conservam suas raízes primitivas, eles fazem referência a esses gigantes e também aos dragões. A mitologia maia tem os dragões que trazem o conhecimento. Os egípcios fazem referências. Todos os povos fazem referência a esses dragões que trouxeram conhecimento para aquela humanidade. E aí nós vamos chegar numa questão assim um tanto quanto polêmica, que é a questão da serpente. A serpente do Éden que corrompeu Eva, aquela história que você já cansou de ver do Gênesis. Que ela deu uma fruta, né, entre aspas, uma fruta ali para Eva comer, e ela comeu. O problema é que na tradição rabínica antiga existia uma versão alternativa para essa história aí. A história de que Caim teria sido um filho de Eva com a serpente. Muitos pensam que foi William Branham, um cristão do século passado, que trouxe essa teoria à tona, mas não é. Na verdade, existem documentos desde o século 8, do século 9, dos rabinos que falavam isso já, diziam isso. Aí você soma o fato de que a descendência de Caim teria se afastado, que foi amaldiçoada e tal, e ao fato de que no Antigo Testamento havia uma orientação de Deus para que aqueles povos, né, para que o povo hebreu não se misturasse com outras linhagens, por alguma razão. Mas eles ignoraram isso e se misturaram. Aí houve o dilúvio também. E como que essa linhagem corrompida teria, de acordo com esta teoria, teria sobrevivido através da esposa de Noé? É muito engraçado que a Bíblia não fala muito sobre a esposa de Noé, né? Que tem uma importância muito grande. Uma vez que um dos filhos dela, Cam, que foi amaldiçoado posteriormente e deu origem ao povo cananeu, justamente o povo que Deus pediu para que o povo hebreu não se misturasse com eles, né, os israelitas no caso, para que os israelitas não se misturassem com o povo cananeu, descendentes de Cam, filho de Noé. Mas o que Noé tem a ver com a história? Nada. Na verdade, o problema está na esposa de Noé. A esposa de Noé, né, na Bíblia quase não aparece, mas há muitos textos que não são bíblicos e são rabínicos, que definem a esposa de Noé como Noema ou Naamá. Naamá significa cheia de beleza. Era descendente de Caim, sendo irmã de Tubal-Caim, que era filho de Lameque, descendente direto de Caim. Aí começa a fazer sentido uma justificativa genética e genealógica, né? Para que não haja essa mistura. Mas isso tudo foi ignorado. As tradições rabínicas antigas também falam que a esposa de Noé era descendente de Caim. Aí faz um pouco mais de sentido, uma vez que na Bíblia, conhecer significa tornar-se um só. Por exemplo, Abraão conheceu Sara e nasceu Isaque. Já no caso de Caim, a versão original afirma uma coisa um pouco diferente. Que Eva teve um filho com o Senhor. É interessante a observação que quando Caim nasce, o termo usado em hebraico original é Et Adonai, Senhor. Não utiliza nenhum dos nomes de Deus, nem Elohim, e em hebraico é Senhor ou Senhores. Inclusive Baal, uma outra divindade demoníaca, era chamada de Senhor. Então, quando fala alcancei do Senhor um varão, será que realmente está falando do Deus Criador? É um questionamento que é muito forte na semente da serpente.
Foi traduzido como alcancei do Senhor um varão, alcançou do Senhor um varão. Mas a versão original hebraico diz tive um filho do Senhor. Alcancei do Senhor. Tá certo. Vamos parar aqui. Do Senhor. Vou continuar. Onkelos diz assim: é possível haver um erro no texto, a partir do. Beleza. Conforme atesta o Targum de Oncle. Então, Oncle diz, não, e alcancei a partir do Senhor. Beleza. A Septuaginta relata a preposição, já não é mais partícula do caso do objeto direto. Preposição dia no genitivo, com os seguintes significados: através de, por meio de, por conta do. Então, alcancei através do Senhor um varão, alcancei por meio do Senhor, por conta do Senhor, e por aí se vai. Vamos analisar o problema aqui agora. Vou pegar aqui embaixo, aqui, ó. A segunda ideia, a primeira está fácil, vou pegar a segunda. A segunda ideia, adquirir, parece ser mais adequada na presente conexão, mas leva a uma construção forçada e duvidosa das duas últimas palavras para tomar o et com a ajuda de. Alcancei com a ajuda do Senhor. É possível haver um erro no texto e ler da seguinte forma. A partícula et, vou colocar aqui, et. Eu estou colocando ali. É um sinal acusativo? Ela é acusativo ou é uma preposição? Olha o que acontece agora se eu colocar o caso acusativo. É um acusativo ou uma preposição? Se eu utilizar a partícula como acusativo, você terá a seguinte tradução. Olha como ficaria. Eu adquiri um homem. Quem é esse homem? O Senhor. O Senhor. Isso sugere que a mulher pensou que ela havia dado à luz o Senhor encarnado. Isso já tá. Se eu utilizar como preposição, dará o sentido que ela gerou o seu filho por relação com o Senhor. Se utilizar o et como preposição, então vai dizer que ela gerou Caim com relação com o Senhor. Então, tantos comentaristas procuraram mudar a estrutura consonântica do texto hebraico. Todo ser humano tem um cérebro chamado cérebro reptiliano, que é a parte mais primitiva do seu cérebro. Antes do cérebro desenvolver, ele desenvolve primeiro o cérebro reptiliano até formar o restante. No cérebro reptiliano estão os impulsos mais profundos, mais carnais, mais instintivos do ser humano, inclusive os impulsos sexuais. Então, basicamente, você tem um cérebro reptiliano que veio de algum lugar. Você olha para o passado, você vê macacos metamórficos? Não, não existem macacos metamórficos. O que existem são macacos e seres humanos. Todos os links da teoria da evolução já foram derrubados. Desde o primeiro ao último, eram todos ou macacos ou homens. Não existe evidências de macacos se transformando em homem. Então esqueçam, macacos mutantes é coisa do filme Planeta dos Macacos. Macacos metamórficos é pura ficção científica. É isso que você precisa saber. Beleza. Aí nós vamos continuar esse assunto, que é um assunto delicado e é um assunto polêmico na continuidade dessa série, tá? Eu não quero me aprofundar nisso hoje. Eu só quero que você saiba uma coisa. Se essa teoria for verdade, tá? Se nós realmente temos um ancestral em comum que vem dos dragões, inclusive na tradução rabínica do Talmud babilônico e também dos sumérios, né, que você vai olhar, muitas vezes esses seres celestiais descritos como querubins também eram retratados como dragões. Então existiu uma raça ali da ordem celestial que eram dragões, né? Alguns caíram, alguns se corromperam, enfim. Aí é uma outra história. E aí a gente vai continuar abordando esse assunto. Mas fique você sabendo de uma coisa. Caso isso seja verdade, não anula em nada, na verdade torna ainda mais forte a obra redentora da salvação, do Filho de Deus, do Filho do Pai Eterno, que se faz carne e nasce entre nós, em meio a essa linhagem corrompida por uma linhagem de uma serpente astuta. E a partir dessa linhagem, ele vem para remir e purificar, através do sacrifício do próprio sangue.
para que nós venhamos alcançar a graça e a vida eterna. Então, se você chegar a essa conclusão também, só tenha a sabedoria de dar ainda mais valor para o Messias, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que nem todos estão nas graças para as curas receber. Peço força, lá vem força, Deus do céu foi quem mandou. Peço força, lá vem força, Deus do céu foi quem mandou. Jesus Cristo está comigo, Ele é meu protetor. Jesus Cristo está comigo, Ele é meu protetor.